Você sabia que milhares de trabalhadores entram em canteiros de obras todos os dias, enfrentando riscos que poderiam ser facilmente evitados? Situações que se repetem constantemente, que todo mundo vê, mas que raramente são corrigidas de forma adequada. Hoje vamos falar sobre práticas que acontecem diariamente na construção civil e que colocam vidas em perigo, mesmo sendo completamente preveníveis. O problema invisível que todos enxergam. Imagine acordar cedo, pegar o ônibus, chegar ao trabalho e encontrar o mesmo cenário de sempre. Escadas improvisadas, equipamentos de proteção desgastados, fiação exposta, andaimes montados de qualquer jeito. Para muitos trabalhadores da construção civil, essa é a realidade diária. O mais impressionante é que essas situações são identificadas por todos, desde o ajudante até o mestre de obras, mas continuam existindo semana após semana, mês após mês. A construção civil é um dos setores mais importantes para a economia, responsável por gerar milhões de empregos e construir as casas, prédios e infraestrutura que usamos todos os dias. Mas também é um dos setores com maior incidência de situações que exigem atenção especial quando falamos de segurança. E o mais preocupante, muitas dessas situações poderiam ser corrigidas com medidas simples e de baixo custo. As situações mais comuns que passam despercebidas. Vamos começar falando sobre algo extremamente comum: a falta de sinalização adequada. Em muitos canteiros de obras, áreas com riscos específicos não possuem placas indicativas claras. Trabalhadores e visitantes circulam sem saber exatamente onde há riscos de queda, onde estão sendo realizadas soldas, onde há escavações profundas ou onde materiais estão sendo içados. A sinalização parece um detalhe pequeno, mas faz toda a diferença na prevenção. Outro problema recorrente é a organização do espaço. Materiais espalhados pelo chão, ferramentas deixadas em locais inadequados, entulho acumulado nos caminhos de passagem. Essas situações criam obstáculos que aumentam significativamente os riscos de tropeços e quedas. Uma obra organizada não é apenas mais segura, é também mais produtiva, pois os trabalhadores conseguem se movimentar com mais facilidade e encontrar as ferramentas necessárias rapidamente. A questão dos equipamentos de proteção individual também merece destaque. Não estamos falando apenas da falta desses equipamentos, mas sim do uso de itens desgastados, vencidos ou inadequados para a função. Capacetes com rachaduras, luvas furadas, cintos de segurança com costuras comprometidas. Muitas vezes esses equipamentos estão presentes na obra, mas já perderam sua eficácia protetora. E aqui está o problema. Visualmente parece que tudo está correto, que os trabalhadores estão protegidos, mas na prática a proteção é ilusória. A cultura do sempre foi assim um dos maiores obstáculos para a correção dessas situações é a mentalidade do sempre foi assim. Muitos trabalhadores experientes cresceram vendo certas práticas sendo realizadas de determinada maneira e acabam reproduzindo os mesmos padrões, mesmo quando existem formas mais seguras de executar as tarefas. Essa resistência à mudança não vem de má fé, mas de um costume arraigado que precisa ser transformado através de educação e conscientização. Empresas menores, especialmente aquelas que trabalham com reformas e pequenas construções, frequentemente alegam que implementar todas as medidas de segurança é muito caro ou demorado. Mas estudos mostram que o custo de prevenir é infinitamente menor do que o custo de lidar com as consequências de um ambiente de trabalho inadequado, além dos custos humanos, que são incalculáveis. Há também os custos financeiros relacionados a afastamentos, processos trabalhistas, multas e prejuízos na reputação da empresa. O papel da fiscalização e da legislação.
existe uma legislação robusta que estabelece normas de segurança para a construção civil. As normas regulamentadoras estabelecem diretrizes claras sobre praticamente todos os aspectos da segurança em obras. O problema não está na falta de regras, mas na fiscalização e no cumprimento efetivo dessas regras no dia a dia. A fiscalização governamental existe, mas é fisicamente impossível que os órgãos responsáveis visitem todas as obras todos os dias. Por isso, a responsabilidade precisa ser compartilhada. Os empregadores têm a obrigação legal e moral de garantir um ambiente seguro. Os trabalhadores precisam estar capacitados para identificar riscos e se recusar a trabalhar em condições inadequadas sem sofrer represálias. E a sociedade como um todo precisa valorizar empresas que levam a segurança a sério. Soluções práticas e acessíveis. A boa notícia é que muitas melhorias podem ser implementadas com investimentos relativamente baixos e resultados imediatos. Vamos falar sobre algumas soluções práticas que fazem diferença real no cotidiano das obras. Treinamento constante é fundamental. Não basta um treinamento inicial no momento da contratação. Os trabalhadores precisam de reciclagens periódicas, especialmente quando novas técnicas ou equipamentos são introduzidos. Esses treinamentos não precisam ser longos ou complicados, mas devem ser regulares e focados nas situações reais que os trabalhadores enfrentam. A realização de inspeções diárias, preferencialmente no início de cada turno, pode identificar problemas antes que eles causem consequências graves. Uma checagem rápida dos equipamentos de proteção, das condições dos andaimes, da organização do espaço e da sinalização leva apenas alguns minutos, mas pode prevenir situações sérias. Criar canais de comunicação onde os trabalhadores possam reportar situações irregulares sem medo de retaliação é essencial. Muitas vezes, os profissionais que estão executando as tarefas são os primeiros a identificar problemas, mas não têm como comunicar suas preocupações. Um sistema simples de reporte, que pode ser até anônimo, permite que essas informações cheguem aos responsáveis. O investimento em tecnologia, a tecnologia também tem se mostrado uma grande aliada na promoção de ambientes mais seguros. Aplicativos de celular podem ser usados para realizar checklists diários, registrar não conformidades com fotos e acompanhar a resolução de pendências. Sensores podem alertar sobre condições ambientais perigosas, como níveis elevados de poeira ou gases. Drones podem inspecionar áreas de difícil acesso sem expor trabalhadores a riscos desnecessários. Essas tecnologias estão cada vez mais acessíveis e não são exclusividade de grandes construtoras. Pequenas e médias empresas podem implementar soluções tecnológicas simples que trazem ganhos significativos em segurança e eficiência. A mudança começa com cada um de nós. Se você trabalha na construção civil, seja em que função for, você tem o poder de fazer diferença. Observe o ambiente ao seu redor, identifique situações que podem ser melhoradas e comunique aos responsáveis. Use corretamente os equipamentos de proteção e incentive seus colegas a fazerem o mesmo. Participe dos treinamentos com atenção e seriedade. Se você é empregador ou gestor de obras, entenda que investir em segurança não é um custo, é um investimento que traz retorno em produtividade, qualidade, reputação e, principalmente, na preservação de vidas. Desenvolva uma cultura organizacional onde a segurança seja prioridade absoluta e não apenas um item burocrático. Se você é consumidor contratando uma reforma ou construção, pergunte sobre as práticas de segurança da empresa. Valorize profissionais que demonstram compromisso com a proteção de seus trabalhadores. Seu interesse por esse aspecto pode influenciar o mercado a dar mais importância ao tema. Conclusão: um futuro mais seguro é possível. Há situações que acontecem todos os dias nas obras
e quase nunca são corrigidas, não são inevitáveis. Elas persistem porque ainda não criamos uma cultura forte o suficiente de valorização da segurança, porque ainda vemos essas medidas como obstáculos ao trabalho e não como facilitadoras, porque ainda priorizamos velocidade e custo em detrimento da proteção. Mas essa realidade pode mudar. Cada obra que adota práticas mais seguras, cada trabalhador que se recusa a se expor desnecessariamente, cada empresa que investe em treinamento e equipamentos adequados está contribuindo para essa transformação. Não se trata de ser perfeito, mas de melhorar constantemente, de aprender com as experiências e de colocar a vida humana como prioridade máxima. A construção civil constrói o futuro de nossas cidades, mas precisa também construir um futuro melhor para seus próprios profissionais. E esse futuro começa hoje, com a decisão de não aceitar mais que situações de risco façam parte da rotina, porque nenhuma obra, por mais importante que seja, vale mais do que a segurança e o bem-estar das pessoas que a constroem.